Ai, que dia maravilhoso. Que um portal. Ah, eu já sei, vou tentar bater nele. Cadê ele? Nossa, achei. Uai, cadê ele? Ah, nas minhas costas. Apareceu um amigo. Você não vai me levar, eu juro. Eita, ela tá brava. Mas você vai à força. Eu vou. Se você me paga, eu vou embora. Nossa, vim pra vida real. Ai, eu sou até bonita, mas eu tô muito ódio. Quero voltar pro gacho. Quando eu voltar aquele portal desgranado, me paga. Ah, ele vai ver só a chatez dele. Voltei, que legal. Não, vamos conversar. Eu vou meter o pé. Ai, isso doeu. Ele me paga dessa vez. Quer saber? Eu vou quebrar até essa câmera. Que aí ela me paga muito bem. Deixa eu quebrar aqui. Opa, deu bug.